Olá, muito bom dia, você mais uma vez que está sintonizado comigo nesta manhã. Estamos aqui iniciando mais uma vez um café teológico para você, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, seja agora, seja posteriormente, seja bem-vindo a mais um estudo interativo na Bíblia Sagrada. E você pega o seu café aí, pega a sua Bíblia, vamos juntos, sentados, estudando mais um pouco. Tire esse tempo para você, tire esse tempo para você crescer no conhecimento na palavra de Deus. É muito importante a todos para que possamos sempre sair na frente e fazer aquilo que Deus pede a nós. Examinemos as Escrituras e você é convidado a fazer isso agora junto comigo. Por isso, meu café aqui já está preparado. Olha só, está até saindo aquela fumacinha, o café passado recentemente para que possamos juntos degustar de um bom café, estudar a palavra de Deus. Esse é o convite para você que temos hoje mais uma vez. Então, e temos hoje também mais um salmo. Você que está na escuta, pega aí a sua Bíblia, temos o salmo de número 3 hoje. Vamos então ouvir e meditar neste salmo de número 3, apenas 8 versículos, um salmo de Davi, que é uma oração pedindo ajuda a Deus. Você tem passado por problemas, perseguição? Se junte a Davi e faça esta oração. E nós queremos convidar você a abrir a sua Bíblia nesse momento, deixar o seu comentário nesta manhã. Também aí é muito importante para que possamos ajudar, para que essa palavra de Deus alcance mais pessoas, para que o algoritmo até mesmo do Facebook, que aqui estamos, possa também elevar esses nossos conteúdos que aqui produzimos semanalmente, tá bem? Então, aproveite, vai compartilhando aí. Enquanto isso, eu vou fazer isso também na minha página. Você que está aí, aproveite, já vai compartilhando, preparando seu café. Senta aí comigo, que nós vamos já iniciar o nosso estudo no dia de hoje, tá bom? E você já viu da semana passada? Nós estamos estudando aqui semanalmente, sempre agora o Salmos, o livro dos Salmos. São 150 salmos, vamos passar um em cada programa, apenas o Salmo 119. Tentaremos dividi-lo porque é um dos maiores capítulos da Bíblia. Então, a gente precisa também iniciar ou dividi-lo, para que também não fique muito pesado para você que está sempre conosco. Um abraço a Nara Beatriz, que está já conosco, também a Letícia Cluch Malfus. Bom dia para vocês. Feliz ano novo desde já, né? Já estamos terminando o ano de 2023. Se aproxima o ano de 2024, você que está comigo. Não se esqueça também que entra ano e sai ano, o Senhor continua cuidando de nós. Então esse é o convite para que a gente sempre continue confiando também no bondoso Deus. Eu estou aqui compartilhando a live no Facebook. Então você compartilhe lá no seu também, para que mais pessoas possam também ser alcançadas por esta palavra de Deus no dia de hoje. Compartilhado está? Você compartilhou? Compartilhe. Wander Martim, bom dia, pastor. Gabriel, abençoado final de ano, muito obrigado. Também a Elda e o Dário Cruxai Robos. Bom dia, o Emerson Veiga está conosco também, bom dia, que bom. Permaneçam sintonizados. Salmo de número 3 hoje, uma oração pedindo ajuda a Deus, especialmente contra os inimigos. Quais são os inimigos que você enfrenta? Você já imaginou? Você tem inimigos? Davi, que escreveu o Salmo, tinha vários inimigos, e nós vamos entrar logo mais, e um dos seus inimigos era seu próprio filho. Olha que coisa! Vamos logo mais trazer para você esse conteúdo. Edi Krause Schwartz, bom dia, pastor, feliz ano para você também, tá? Muito bom tê-la aqui conosco. Nós temos também a alegria de ter pessoas conosco em nossa web rádio. Quem não conhece ainda a nossa web rádio está lá no site pensenisso.webradiosite.com. Se você ainda não conhece, baixe o aplicativo. Estamos agora tanto no aplicativo para Android e iOS, um aplicativo também para sua Smart TV. Você pode ter instalado na sua Smart TV e ouvir enquanto você trabalha, enquanto você está limpando casa, fazendo almoço. Você pode ter em sua TV para ouvir a nossa programação. Já estamos passando de 80 mil ouvintes. Isso nos deixa muito felizes, porque o pessoal sempre está junto conosco. Já vamos para o seu 4º ano. A Rádio Pense Nisso começou lá em 2020, em meio à pandemia, para que também as pessoas pudessem ter conteúdo para ouvir e passar por a tribulação que a pandemia nos trouxe. E já estamos alcançando muitas pessoas para a honra e glória do Senhor. Então, baixe o aplicativo, é gratuito lá no Google Play,
ou você que quer e tem o iPhone, é lá no site, pensenisso.webradiosite.com, à direita, lá em cima tem o ícone, está escrito Web App, tá bom? Então baixa lá também. Temos ouvintes aqui em Canguçu, nos ouvindo também pelo aplicativo. Um abraço àqueles que estão conosco, ok? Este programa tem oferecimento do Frutinício Café, você já conhece? Siga lá no Instagram e conheça os melhores cafés sendo entregados a você, para que você possa também experimentar. E quem experimenta uma vez não quer outro café mais, porque café arábica, um café artesanal que a gente tem aí para entregar a você, é um café maravilhoso, você não pode deixar faltar em sua casa. E você já sabe, quando você adquire os nossos cafés, 10% é para a igreja perseguida. Quem são estes? Conheça portasabertas.org.br. Você precisa também receber e apreciar, e este você pode apreciar sem moderação, porque faz bem. Café faz bem para o cérebro, para a vida, enfim, faz bem para o coração. Basta você pesquisar, vá lá, o Google está cheio de artigos, bons artigos sobre café. Consuma café de qualidade, você não vai se arrepender. Muito bem, então adquire os nossos cafés, você abençoa a igreja perseguida, que são muitos. Basta você conhecer esta instituição internacional, que é o Portas Abertas. Nós temos também, sempre lembrando, a revista Pense Nisso, que de onde tudo iniciou, já vai para o seu 7º ano de circulação. Estamos preparando mais uma edição maravilhosa da revista para que você possa conhecer. E se você ainda não é assinante, não perca tempo, junte-se a nós, saia na frente, estudando os melhores artigos da Palavra de Deus. Você que sempre está conosco e você que ainda não é assinante, ou você que deixou de ser assinante, volte, assine de novo. Você vai, sem dúvida, ter o conteúdo exemplar, exclusivo aos assinantes. E você colabora também com os nossos trabalhos de missão. Ao assinar, você está abençoando a nossa web rádio, semeando a palavra de Deus 24 horas no ar, bem como também você abençoa os trabalhos de capelania aqui em nossa cidade, capelania hospitalar, capelania prisional. Também você abençoa nosso trabalho, nossa igreja Encruzilhada do Sul, pois parte da renda é destinado lá para a Encruzilhada. E também, olha só, você está abençoando para que a palavra de Deus chegue a muitas pessoas através da nossa linha de transmissão via WhatsApp, que de novo eu compartilho com você. Se você quer receber um devocional diário em seu WhatsApp, não é um grupo, é uma linha de transmissão que você recebe no privado e interage conosco também no privado, é o 53999-014822. Tudo isso fazemos com a bênção da sua assinatura que você recebe a nossa revista a cada trimestre. Está sendo preparada a edição de janeiro, fevereiro e março aí, uma edição de novo que vai trazer excelente conteúdo para você. Irene Prestes está dizendo um excelente ano novo, bem abençoado. Amém, Irene. Deus abençoe lá em Pelotas, nos assistindo também. A Vanderlé Soares, bom dia a todos, bom dia também. Vamos lá então, Salmo de número 3. O conteúdo para você que temos então nesses 8 versículos, lembro de novo, os Salmos eram um livro de cânticos do povo do Antigo Testamento, poderíamos chamar o seu inário, onde as poesias que foram escritas, muitas por Davi e alguns outros, estas eram cantadas em forma de orações cantadas pelo povo. Vale lembrar que Jesus também cantou uns salmos logo depois da sua primeira Santa Ceia, quando ele instituiu a Santa Ceia, na quinta-feira santa, o Evangelho diz que eles cantaram um salmo. E os salmos, eles são bonitos porque eles falam e fazem coisas maravilhosas. Por quê? Para diversos momentos. Então, se você está passando por tribulações na sua vida, está com medo, está aflito, está com a consciência pesada, está alegre, busca a proteção de Deus, vá ao livro dos Salmos, tem salmo para tudo. Esse salmo de hoje, salmo de número 3, ele vai fazer um pedido, é uma oração em favor de quem? Em favor de Davi. Ele está pedindo porque ele estava com medo diante daquilo que poderia acontecer do seu filho Absalão. Para quem não conhece a história, vale lembrar mais uma vez, essa história está registrada em 2 Samuel,
capítulos 15, versículos 13 a 17 e também o versículo 22. Quando Absalão, filho de Davi, vale lembrar, Davi teve alguns filhos e os que são mencionados na Bíblia é Salomão, o grande rei que ocupou o trono quando Davi morreu. Salomão ocupou o trono no lugar do seu pai. Agora Absalão era, podemos dizer, o filho rebelde. E este queria ocupar o trono antes do pai falecer. Ele queria tomar o reino antes do seu pai. E contra a vontade de Deus. E o fim da história não é um fim bonito. Absalão ele morre de uma forma muito trágica. E isso nos ensina muitas coisas para que a gente também reflita quando as pessoas querem tomar o lugar de Deus ou querem algo para si antes do tempo de Deus. E a história nos dá vários exemplos e esta é uma delas. Quando assim o filho se rebelou contra o pai, lutou contra o pai, tramou contra o pai e fez coisas que, infelizmente, a gente vê hoje ainda quando filhos revoltam-se contra seus pais. E a oração de Davi é no primeiro versículo assim: ó Senhor Deus, tenho tantos inimigos, são muitos os que se viram contra mim. Então, o pano de fundo é este. Davi está orando ao Senhor, pedindo ajuda a Deus, para que Deus livre dos seus inimigos. Ele aqui não cita o filho, mas era o filho que estava tramando revolta contra o próprio pai, juntando para si um exército para lutar contra o próprio pai. Então, o que Davi faz? Davi, sendo o homem segundo o coração de Deus, como a Bíblia mesmo menciona, ele sempre recorria àquele que tudo pode e tudo fez. No primeiro momento, vale lembrar de novo, quem colocou Davi no trono? Não foi um ser humano. Davi era um pastor de ovelhas, em que o homem simples, pequeno, humilde, que Deus escolheu ele lá do meio das ovelhas para pastorear, não ovelhas mais, mas sim a nação de Israel. E esta vontade de Deus foi feita, e Deus o colocou lá. Então, quando Deus unge pessoas, quando outros vêm contra os ungidos de Deus, o final da história não é bonito. E porque as pessoas que se refugiam em Deus, elas têm a proteção exclusiva de Deus. E a gente vê isso na história, e especialmente aqui no dia de hoje, na própria palavra de Deus. Então, contra os ungidos de Deus, quem tentará acusação? A própria Bíblia diz isso. Quando Deus escolhe pessoas para ocupar um cargo, para exercer uma função, não adianta você lutar contra. Basta você simplesmente aceitar a vontade de Deus. E essa é uma das melhores coisas a fazer. Aqui, no relato da história, Absalão ele não aceitou a autoridade do pai, muito menos ele como rei. Queria ocupar o trono. E o final da história, eu deixo aí um aperitivo para que você leia a história. Não quero aqui dizer como é que foi a morte, mas foi muito feia e trágica. A morte de Absalão, o filho de Davi. Está lá, repito para você no texto, o texto de, nós temos então, 2 Samuel capítulos 15, versículos 13 até 17, e também ainda o versículo 22. Então, leia 2 Samuel capítulo 15, pode ler todo ele. O versículo 2, eles conversam a meu respeito e dizem, Deus não ajudará. Então, olha a blasfêmia, né? Aqui até entre aspas, quando Davi faz uma referência entre aquilo que ele ouvia dos seus inimigos. Quando eles botam Deus em xeque, dizendo assim, botando Deus à prova, Deus não ajudará. Ou seja, colocando em dúvida o poder, a majestade e a vontade de Deus. E aí Deus mostra bem ao contrário. E esta é uma história que não é única na Bíblia, como eu já disse, várias outras também. A gente vê quando o ser humano se coloca em posição de autoridade, colocando a majestade, o poder e a glória de Deus em xeque, ou chamando Deus à prova. E Deus não é alguém que precisa provar nada a nós. Ele não é simplesmente um servo, mas ele é todo poderoso, aquele que é, que era e que há de vir.
Então, quando nós, criaturas, queremos chamar a Deus em xeque ou colocar em dúvida o seu poder, muitas coisas ruins podem acontecer. Versículo 3. Mas tu, ó Senhor, me proteges como um escudo. Tu me dás a vitória e renovas a minha coragem. O versículo 3, nós vemos então que ao pé da letra, lá se diz em hebraico assim: és minha glória, renovas a minha coragem. Porque a gente vê no texto que Davi estava com medo. Medo até mesmo do seu filho, que ali se tornou um inimigo que veio contra ele, lutando para tomar o trono. E onde o que Davi faz? Ele se refugia naquele que é aqui chamado do escudo. E aí a gente lembra mais uma vez as vestes de um soldado. O que faz um soldado na época de Davi? Andava geralmente com um escudo. A gente vê hoje em dia os militares, os únicos que andam com escudo geralmente é a tropa de choque, quando eles vão bater ou combater de frente com alguma revolta, alguma gangue, por aí vai. O escudo faz o quê? Ele protege o soldado, protege o corpo de qualquer lança que vier contra, qualquer tiro, enfim, é um material pesado, é um material maciço que vai proteger aquele que está atrás. E a Bíblia, várias vezes nos Salmos, ela diz isso, que Deus é um escudo, ele se coloca em nossa volta para nos proteger contra as artimanhas do inimigo. Quando Davi diz isso, ele está se colocando como um ser frágil, dependente e confiante naquele que de fato se coloca como um escudo em nossa volta. E a confiança era essa: tu dás a vitória. Não era ele que traria a vitória sobre si mesmo ou sobre o seu reino, mas era Deus que daria. O bonito é este, que Davi ele poderia ter juntado seus exércitos, seus soldados, contra esta revolta, contra o inimigo que aqui era o seu filho. Mas o que ele faz? Ele entrega para Deus, ele confia em Deus. Por que nós podemos salientar isso como algo bonito? Porque esse é o convite para que todos nós assim o façamos. Toda e qualquer artimanha, armadilha, toda e qualquer inimizade que vem contra nós, o convite é: entrega para Deus. Mesmo que você gostaria e tenha desejo de vingança, tenha revolta em seu coração também, a melhor coisa a fazer é entregar. Você tem paz, você tem segurança e proteção, e Deus cuida. E aí se cumpre aquele texto que nós conhecemos muito bem, quando a palavra de Deus diz assim: a vingança pertence a mim, eu retribuirei, diz o Senhor. Não é nós que vamos nos vingar, mas sim Deus coloca e faz justiça. No tempo dele mesmo, que a gente talvez não veja, ou queria para hoje, no tempo de Deus, isso virá. Helene Matos está conosco, bom dia também a Thelma Sifrit Wolf. A todos, obrigado pelos comentários, importantes esses comentários aí também. Vamos lá, versículo, nós estamos no Salmo de número 3 hoje, estudando aqui com Davi, e onde ele se colocou, se refugiou. Versículo 4, eu clamo o Senhor para me ajudar, e lá do seu Monte Santo, ele me responde. A referência, de novo, à oração de Davi é buscar ajuda em Deus. Quando se refere ao Monte Santo, está falando de Sião, o Monte Santo, onde Deus prometeu habitar entre o povo no Monte Sião. E a presença de Deus, ela se dava aonde? Lá onde Jerusalém estava, especialmente no templo. O templo era algo que foi construído pelos seres humanos, mas Deus mandou construir para que lá fosse a morada de Deus entre o povo. O Monte Sião ficava do lado de Jerusalém, fica, aliás, né? E a presença de Deus se dá ali. Por quê? Porque Deus assim o quis. E aí a gente vê outros salmos, quando a gente lembra os que confiam no Senhor, Salmo 125, vai dizer assim: os que confiam no Senhor são como um monte Sião, permanece sempre lá, firme. Por que o Monte Sião é símbolo de firmeza e confiança? Porque lá ele está intocável ou inabalável.
As pessoas iam, peregrinavam de um canto a outro, entravam e saíam na cidade, olhava para o lado, via o Monte Sião. O Monte Sião era a referência de firmeza, segurança e presença de Deus. E aqueles que se refugiam em Deus são como o Monte Sião. E o salmista aqui vai dizer: eu clamo o Senhor para me ajudar. Eu chamo e Deus vem lá do seu monte e ele me responde. Esta era a confiança de Davi. Então, aí nós temos o quê? Versículo 5. Eu me deito e durmo tranquilo e depois acordo porque o Senhor me protege. Será que um homem poderia dormir tranquilo em meio a tudo o que estava passando? Davi diz que sim, porque Deus protege e cuida. Deus cuida. Essa era a confiança de Davi. Se você hoje passa por problemas, preocupações, medos e ansiedades, confie no Senhor que Ele está cuidando. Ele prometeu e Ele é Deus, Todo-Poderoso. Às vezes a gente quer dar uma de Absalão, quando queremos fazer as coisas conforme a nossa vontade. Às vezes queremos tomar lugar de autoridades que foram postas lá, porque Deus assim quis. E o resultado disso não é bonito e nem bom. Vejamos, a confiança que temos e precisamos ter é como Davi. Entregou para Deus e Deus fez justiça. Davi só deixou o trono de Israel no tempo que Deus assim quis. Com a sua morte, quem o assumiu foi Salomão, então, o seu filho. Temos ainda o versículo 6. Não tenho medo dos milhares de inimigos que me ameaçam de todos os lados. Então, Davi aqui ele vai dizer o quê? Não é só um inimigo, dos milhares, ele diz. São vários inimigos que o ameaçam e vêm de todos os lados. Neste momento era a revolta do seu filho, Absalão. Agora, haviam outros. E não só tem este salmo, tem vários outros salmos que Davi escreve, mostrando mais uma vez o quê? Que sempre ele está lutando contra inimigos. E por isso que uma nação tem um exército. Por isso que uma nação tem as forças de segurança. E desde os tempos antigos se construíam fortalezas, geralmente em pontos estratégicos, para que proteja a nação, porque geralmente vem inimigos que vêm para lutar e tomar o território. Nós vemos isso ainda hoje. As nações lutam entre si por territórios. E aí nós temos forças do exército, força aérea brasileira, como um exemplo delas, que protege o país nos ares. Tem a Marinha, que vai proteger também o país, de uma forma geral, através dos seus oceanos, os mares que estão em torno da nação. E por que isso? Para que nós possamos sempre lembrar, Deus coloca pessoas para cuidar de territórios. No entanto, é o Senhor quem cuida acima de tudo. Por isso que também lá no Salmo 126 vai dizer assim: não adianta o guarda vigiar a cidade se o Senhor não cuidar e proteger. E é isso que a gente vai lembrar mais uma vez. Quando nós confiamos no Senhor, sim, nós temos que fazer nossa parte. No entanto, a melhor coisa a fazer é entregar para Deus e depois fazer nossa parte. Não é fazer nossa parte e achar que Deus vai fazer. E aí é uma desconfiança. Mas quando você entrega e faz a tua parte e as coisas funcionam. Versículo 7. Venha, ó Senhor, salva-me, meu Deus. Tu atacas os meus inimigos, tu humilhas os maus e acabas com o seu poder. O clamor de Davi, então. Acabas com os maus, quando ele diz, quem são os maus? São aqueles que não querem saber de Deus, que não confiam em Deus. E estes não têm poder, porque sem Deus não há força, não há fortaleza, não há proteção e não há até mesmo vitórias. Os vitoriosos são aqueles que confiam em Deus. És tu que dás a vitória. Ó Senhor Deus, abençoa o teu povo. Versículo 8 diz então. A vitória não vem de ninguém a não ser do próprio Deus. Por isso, quando você enfrentar batalhas nesta vida,
espere primeiro no Senhor, confie nele, peça a ele. Não sei quanto tempo você precisa pedir, mas você precisa orar e confiar no Senhor. E entregar para ele e não deixar que as preocupações, os medos e as angústias tomem lugar na sua vida. Mas quando você confia, é você entregar, é não ficar segurando mais, é entregar no Senhor. Na vida cristã, muitas vezes o que falta é isso. Nós confiamos em Deus, nós oramos a Deus, nós esperamos em Deus, mas muitas vezes nós esquecemos de entregar. Entregar é você abrir mão e deixar Deus fazer a sua parte, no tempo dele. E claro, isso não é fácil, mas é possível, é viável quando Deus assim entra em ação e age. No texto nós sabemos que Davi confiou e pôde dormir tranquilo. Você sabe e você percebe quando você entregou, quando você pode deitar de noite e dormir tranquilo. Você não entregou quando você deita de noite e não dorme tranquilo, ou seja, fica remoendo aquilo em sua mente. Então você não entregou, mas quando você entrega, você pode dormir tranquilo. É isso que Davi diz aqui. Eu clamo ao Senhor e Ele me ajuda, e por isso eu me deito e durmo tranquilo, pois é o Senhor que me protege. Essa era a confiança de Davi, e nós precisamos lembrar de novo, ele pôde confiar nisso porque ele sabia o Deus que ele tinha. Ele não estava onde esteve, simplesmente porque ele quis. Deus lá o colocou. Ele sabia o Deus que servia. Ele podia se confiar, e não é este apenas um salmo, mas tantos outros que ele escreveu, quando ele diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, também Davi escreve, com medo dos seus inimigos. Com medo lá de Saul, que vinha também no Salmo 23, perseguindo e querendo matá-lo. A confiança de Davi estava no Senhor, ele pôde entregar tudo e sabia que nada faltava. Aqui de novo, a revolta era do seu filho. No entanto, ele sabia que Deus estava cuidando de tudo e resolveu tudo. Doeu muito na vida de Davi quando ele precisou ver a justiça de Deus e Deus fazendo justiça até mesmo quando o próprio filho vem a falecer. E isso a gente vê na história, que Davi sofreu muito com isso. Mas ele viu ali que a vontade de Deus prevaleceu. E ele entregou e continuou confiando em Deus. E a vontade de Deus sempre foi e é a melhor. Confiemos também. Esse é o convite para nós. O que poderíamos encerrar com este salmo é dizendo assim, confie no Senhor, Deus protege, confie no Senhor, Deus está com você. Não importa o que você esteja passando, não importa o que você passou. E para fim de ano, é uma boa pedida. Não importa o que você vai enfrentar em 2024, mas continue confiando. Entregue a sua vida a Deus e o mais Ele fará. Quando nós andamos com Deus, iniciamos um ano com Deus, podemos ter a certeza que, independentemente do que aconteça, podemos deitar de noite e dormir tranquilo. Deus continua sendo Deus da nossa história. Amém. Muito bem, assim nós encerramos esse salmo de número 3, a oração pedindo a ajuda de Deus, aqui o salmo 3 de Davi. Se você gostou, compartilhe, é um modo de você mostrar também a outros a palavra de Deus, que toca o nosso coração, que nos fortalece a fé, que nos leva a confiar em Deus, tá bem? Muito obrigado pela sua audiência, você que sempre está comigo, você que nos assiste semanalmente. Deus quiser, sábado que vem estaremos de volta com o Salmo número 4, dando salmos com você aqui no nosso Café Teológico. Experimente os melhores cafés, chama lá no direct do Instagram do Frutinesso Café e também pode chamar no WhatsApp também da gente, tá bom? Outra coisa, nossa revista está à sua espera para que você assine e junte-se ao Clube de Assinantes da Pense Nisso. Sair na frente estudando a Palavra de Deus no conforto do seu lar. Sempre é muito importante. Está vindo aí uma nova edição de capa bem interessante. Quero lembrar mais uma vez que a programação da Pense Nisso segue, continue com a nossa programação musical. Vem aí às 10 horas o Oro por Você, 11 horas tem o Culto Doméstico com o pastor Welton Zarnot,
Depois, mensagem de esperança ao meio-dia, às 3 horas da tarde, 5 minutos com Jesus. 18 horas, tempo de refletir, e às 18h06 vem o Arno Stur com o Ima Luster para você. E ainda lembrando também, nós temos amanhã tem Peixe Pomerano às 9, 10 horas, um assunto bem interessante com o pastor Hughes, que está falando para nós às 10 na hora luterana sobre pentecostalismo. O que é isso? Vem estudar conosco às 10 horas da manhã no programa Hora Luterana. E lembrando mais uma vez, à tarde, à noite, tem às 19 horas o Arthur Chazuk falando mais uma vez de um assunto temático no Assunto É. E às 21 horas o pastor Hamilton Menezes trazendo para você mais uma vez um tema bem interessante no Encontro com as Profecias, estudando as profecias bíblicas com você. Agradeço muito a sua audiência, compartilhe com seus, fico por aqui, desejando a todos um feliz sábado, e ainda temos ali também a Thelma Cifra dizendo feliz ano novo, pastor Gabriel, muito obrigado para você também, feliz ano novo para todos, tá? Um abençoado 2024 para nós. Ano que vem, semana que vem, já é ano que vem, estaremos juntos mais uma vez para estudar com você o Salmo de número 4. Continue conosco, grande abraço a todos, fiquem na paz, e até o nosso próximo encontro, tá bem? Fiquem todos com Jesus. Um abração.